Olá, nesta segunda parte sobre implementação de mapeamento de textura, nós vamos codificar em OpenGL a inserção de uma textura no nosso modelo que fizemos em aulas passadas de múltiplos cubos. Então aqui só compilando para verificar se está tudo certo. Vamos inicialmente definir uma biblioteca, porque o OpenGL ele não possui uma biblioteca específica, ele não possui uma função específica para leitura de arquivos externos. Eu vou utilizar o STB Image, que é um leitor de imagens de domínio público. Antes de incluir este arquivo, nós temos que fazer uma definição, um define STB Image Implementation, para criar a implementação do STB Image. Vocês conseguem acessar facilmente o STB Image. Ele está no GitHub e você vai fazer um download e pode colocar o STB Image na mesma pasta onde você colocou o GLM. O próximo passo, nós vamos criar um protótipo de uma função para leitura da textura. Eu vou primeiramente alterar aqui o nosso GL Create Shader Program, passando o Shader Program, que eu vou precisar dele depois, e vou criar um protótipo que vai retornar tipo inteiro sem sinal, vou chamar de Load Textura, vou passar como parâmetro um ponteiro para uma variável do tipo share, onde vai ter o nome do arquivo que contém a textura, e o inteiro sem sinal para fazer referência à textura. Vamos colocar aqui só inicializar o Shader Program como 0 e alterar aqui o Shader Program, onde eu vou passar o Shader Program. Aqui embaixo eu posso só alterar essa função anterior. Passar esse parâmetro para ficar melhor do que criar o Shader Program aqui dentro. Então deixa eu só apagar e eu vou passar como parâmetro essa variável. Na verdade, isso não vai interferir na nossa criação de textura, mas é só para organizar melhor o nosso código. Após a criação dos vértices, eu vou chamar o load textura, passando então como parâmetro o nome do arquivo, o arquivo de imagem que ele precisa estar na mesma pasta que estão o vertex e o fragment shader. E alguns passos bastante semelhantes à criação do shader, eu tenho que criar um objeto de textura para conter a imagem de textura. Nós vamos considerar aqui somente imagens 2D. Uma variável uniforme especial chamado sampler, para que o vertex shader possa acessar essa textura. Um buffer para manter as coordenadas de textura e um atributo de vértice, utilizando o attribute pointer, e uma unidade de textura inserida dentro da placa gráfica. Para isso, vamos primeiramente gerar uma textura usando o glgen texture. Eu vou gerar uma textura e, como já é comum no OpenGL, eu vou especificar um nome para guardar a textura, Os nomes são gerados para armazenamento da matriz, da mesma forma como foi a geração do shader. Vou habilitar essa textura, ela é um tipo GL Texture 2D. E na sequência, nós definimos alguns parâmetros essenciais para a criação das texturas. Algumas definições, na verdade, nós temos que fazer sempre inicialmente antes da utilização de textura, prevendo algumas situações que podem ocorrer. Por exemplo, eu posso ter coordenadas de textura que ultrapassem as coordenadas que variam entre 0 e 1. O que nós faremos quando essas coordenadas especificadas ficam fora dessa faixa, fora da faixa 0 e 1? Apesar de assumirmos que as coordenadas de textura estão no intervalo 0 e 1, o OpenGL ele oferece suporte a coordenadas de textura de qualquer valor.
Então existem várias opções para especificar o que acontece quando as coordenadas de textura ficam fora do intervalo 0 e 1, e a saída é definida usando o glText parameter. As opções são glRepeat, a parte inteira das coordenadas de textura são ignoradas e vai gerar um padrão de repetição. Mirrored Repeat, a parte inteira é ignorada, exceto que as coordenadas são invertidas, né, quando a parte inteira é ímpar, então o padrão de repetição alterna entre normal e espelhado. O Clamp to Edge, as coordenadas menores que 0 e maiores que 1, são definidas como 0 e 1 respectivamente. E por último, Clamp to Border, os texels fora do intervalo 0 e 1 serão substituídos por alguma cor de borda especificada. São 3 parâmetros necessários neste comando. O primeiro parâmetro é a definição de tipo de textura que eu estou usando uma imagem, então é uma textura 2D. Se esses parâmetros vão incidir sobre o eixo S e o T, e o tipo de wrapping que eu desejo que ocorra como saída. Outro parâmetro que nós precisamos definir é que está relacionado à filtragem. Eu posso usar então uma filtragem quando eu tenho texturas de baixa resolução ou quando os objetos são muito grandes, e são duas definições, duas possibilidades de filtro que o OpenGL nos permite usar. A primeira delas é o GL Nearest, que está relacionado ao vizinho mais próximo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, imaginando que eu estou usando como parâmetro essa marcação aqui, esse sinalzinho de mais. Quando eu defino como GL Nearest, o OpenGL vai selecionar o texel cujo centro está mais próximo dessa coordenada aqui, para fazer definição de qual é a intensidade, né, ou qual é a cor que ele vai aplicar ao redor desse texel. Então, por exemplo, os vizinhos mais próximos desse texel vai retornar para nós efetivamente essa cor aqui. Já o GL linear, ele vai então interpolar, né? Ele vai fazer uma interpolação de intensidades e vai colocar uma cor aproximada. Então, se eu tenho esse texel aqui escolhido, ele vai fazer uma escolha de valores de intensidade, de cor, entre os texels que estão nessa região aqui, retornando para nós essa intensidade com relação a esse texel escolhido. Então, no contexto geral, né, o que nós temos é uma suavização para problemas de baixa resolução e objetos muito grandes. O mapeamento de textura, ele vai produzir, muitas vezes, uma variedade de artefatos indesejados na imagem final renderizada. Isso pode ocorrer porque a resolução ou às vezes a proporção da imagem de textura não corresponde à região da cena que está sendo texturizada. Quando a resolução da textura da imagem é maior do que a região que está sendo desenhada, podemos observar artefatos do tipo aliasing, dando uma origem a alguns padrões falsos, né, de uma aparência meio estranha, ou efeitos cintilantes quando os objetos estão em movimento. O aliasing ele é causado então por erros de amostragem. Ele é frequentemente associado, né, a problemas de processamento de sinal que foge um pouco ao escopo desse curso. Para prevenir esse tipo de situação, nós fazemos uma multiplicação da imagem. Então, eu pego a imagem que vai ser inserida naquela região e vou inserindo diversas imagens para 1/4 do tamanho da imagem anterior. Então, essa imagem, ele vai gerar essa segunda imagem aqui, que por sinal, essa segunda imagem aqui, que vai gerar essa e assim por diante, diminuindo cada vez mais o tamanho da imagem, fazendo com que a minha cena final não fique então com o aliasing muito saliente. Também um item que nós não podemos esquecer é que a inserção de uma textura vai gerar para nós, dentro do OpenGL, um novo atributo para os meus vértices. Então, até agora, nós trabalhamos com o atributo Position e o atributo Color,
Com a utilização de textura, nós vamos agora inserir mais um atributo. Os atributos position e color, eles possuem três componentes: o position, o componente x, y, z, o color r, g e b, e a textura, dois componentes, o s e o t, né? E nós temos que lembrar de utilizar esses atributos na hora que nós formos criar tanto o Vectrex Shader quanto o Attribute Pointer. Então, esse novo atributo no Attribute Pointer, ele precisa levar em consideração o stride e o offset para a inclusão da textura. Nesse caso, eu vou então utilizar a position com stride 32, significa que eu tenho 32 bytes até o próximo componente, né, do x, y, z, e o offset ele vai ser 0 porque eu estou iniciando o position no byte 0. Já o atributo color, ele também, né, na verdade os três terão o stride 32, porque a distância entre o primeiro componente até o próximo componente são 32 bytes, tanto do x para o x, quanto do r para o r e do s para o s, são 32 bytes. Mas na questão do offset, o color ele vai iniciar no byte 32 e a textura vai iniciar no byte 24. Então nós temos que lembrar dessa configuração na hora de nós fazermos o nosso Attribute Pointer, principalmente que a nossa textura ela tem dois componentes e não três, como é a questão do Position e Color. A questão de múltiplas texturas, eu posso tanto usar diferentes texturas para diferentes objetos na mesma cena, como eu posso inserir sobrepor, né, uma textura sobre a outra para criar um realismo maior. Então, como por exemplo, nós temos aqui essa ideia de uma parede, né, de tijolos. Quando eu coloco diferentes texturas uma sobre a outra, o que nós temos como objeto renderizado final uma representação simulando a ideia de relevo. Uma vez esclarecida a definição desses parâmetros, nós podemos voltar à codificação dentro do OpenGL. Nós vamos primeiro setar o parâmetro de wrapping. Então, o primeiro parâmetro é o tipo da textura, é uma textura 2D. Vou escolher GL Texture Wrapping T e S, porque eu quero que seja aplicado nos dois eixos, e vou deixar como repeat, tanto para o eixo S, né, ou U também, quanto para o eixo T ou V. Só posso copiar aqui. Deixa eu copiar que fica mais fácil. A gente só tem que alterar ali no lugar do S, nós vamos colocar o T. E no lugar do U, a gente vai... Tanto faz, né? Pode usar qualquer um dos dois... Uma das duas letras que são comumente utilizadas para a representação de textura.